Boa noite! Estamos aqui mais uma vez no Café dos Amigos, Café dos Advogados. Vamos ver aqui a nossa audiência, os colegas que estão nos esperando aqui. Hoje, aqui um convidado especial, vou já dizer o nome dele, mais um especial. Aqui só vem gente especial. Vou já dizer o nome dele. E nós vamos continuar aqui o nosso programa com a apresentação dos candidatos que estão concorrendo conosco nesta eleição da OAB. Vamos só esperar aqui ver aparecer aqui o primeiro tá aqui, já tem uma pessoa assistindo, aí já começa a aparecer gente e nós vamos aí cumprimentando o pessoal. Tá aí, já tá aparecendo gente, já aparece aí, já os comentários, as participações. Abraçar aí o Túlio Magno, doutor Túlio Magno, boa noite. Nosso colega advogado. Doutores, hoje nós estamos recebendo aqui com muita satisfação. Isso aqui é um quadro que só nós temos nesta eleição da OAB, que é o Café dos Advogados. Sempre prestigiado aqui, nosso colega Dudu Monte já nos assistindo, que é nosso candidato também ao Conselho Federal. Aqui o doutor Afro Lourenço, nosso candidato ao Conselho Federal. Pessoa conhecida, profissional de alto nível, conhecido na advocacia cearense. E ele, juntamente com o Dudu Monte e com o professor Antônio Carlos Fernandes, são os nossos candidatos ao Conselho Federal, acompanhados também pelo Issa, Reginaldo Issa, advogado, o Mardésio e a doutora Mariaida Faria. Bem, as pessoas já estão começando a assistir, a fazer os comentários. Depois o vídeo vai ficar aí para que outras pessoas assistam também. Lógico que nós sabemos que por trás de cada nome aqui na nossa tela, naturalmente que tem muitos outros colegas assistindo, interessados no assunto, até mesmo para fazer parecido também, porque é muito importante esse tipo de manifestação que nós fazemos aqui dentro da realidade da advocacia, porque as eleições da ordem, elas têm chamado a atenção pela ostentação. E uma das coisas que eu tenho dito é que nesta eleição, a realidade vencerá a ostentação. Mas vamos aqui ao artigo escrito hoje pelo nosso colega que está aqui do meu lado, doutor Afro Lourenço, Afro Fernandes. Colega, inauguramos uma nova época da democracia brasileira e nesse toar devemos excluir também os velhos e carcomidos modelos de gestão da OAB e, sobretudo, o modo de eleição de nossos representantes para aqueles cargos. Não é lícito o modo de campanhas eleitorais que acontecem para a sucessão dos cargos da seccional da OAB. Os monumentais lançamentos de chapas e suas caríssimas propagandas eleitorais sinalizam inconfessáveis pactos que deixam genuflexa a ordem que se propõe altaneira e republicana. Interesses de pequenos grupos e vaidosos líderes diminuem o zelo pelas decantadas prerrogativas dos advogados, que ficam rebaixadas ao plano mais inferior, assim como descuidadas ficam as necessidades dos advogados para o sucesso profissional. Quanto às demandas da sociedade, já estariam essas, entre aspas, negociadas.
para o financiamento das faustas campanhas. Os nobres colegas precisam valorizar as suas dignidades e não se permitirem a votação por barganha, pois certos podem ficar que os que eleger por esse modo não lhes guardará qualquer respeito. A OAB apoiou e defendeu heroicamente a campanha das diretas já, entre aspas, liderada por Ulisses Guimarães, nos idos de 1984. Contudo, acomodou-se no modelo de eleição hoje adotada para as suas seccionais. No propósito de colaborar com a mudança desse modelo, dedicarei os meus próximos anos à luta pela eleição direta dos dirigentes da OAB, os seccionais, assim como os do Conselho Federal. Para tanto, buscarei o debate amplo e democrático do tema. Movido pelo propósito de debater no Conselho Federal da OAB o modelo de eleição direta de seus membros e pela certeza de ter a OAB Ceará efetivamente comprometida com a solução das demandas dos advogados e da sociedade cearense, atendi à solicitação do colega Luiz Antônio Lima e estou compondo a sua chapa, abre aspas, reinventar é preciso, 22, fecha aspas, que se conduz como ética e sobriedade para o cargo de conselheiro federal titular. Espero que seja essa a última eleição na OAB pelo voto indireto. Para essa luta, encareço o seu apoio e o seu voto na chapa 22, que componho. Afro Lourenço, advogado, OAB 5301. Doutor Afro Lourenço, boa noite. É um prazer tê-lo aqui no Café dos Advogados. Por gentileza, fique à vontade. Boa noite, caro amigo Luiz Antônio. Desculpe a minha voz, hoje não estou muito bem. Fiz um pequeno exame na garganta e ficou irritado. Mas nem por isso deixou de estar aqui. Eu agradeço e já está convidado para voltar outro dia. Direi com prazer. Meus caros colegas que nos veem, que nos escutam, meu cordial boa noite. Agradeço pioradamente a atenção e espero contribuir de alguma forma para a sua escolha e para as suas reflexões acerca do processo eleitoral que vimos ao longo desses anos adotando na OAB. Estou à disposição. Doutor Afro, vamos falar um pouco de OAB Federal e depois vamos falar da OAB local, da seccional do Ceará, já que Vossa Excelência nos dá o prazer de concorrer nessa eleição a uma das vagas do Conselho Federal. Meu nobre colega, existe um ditado que diz mais ou menos assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E a OAB, conforme o senhor citou no seu artigo, lutou por eleições diretas para presidente da República, a emenda Dante de Oliveira. O senhor citou no seu artigo o saudoso Ulisses Guimarães. Dante de Oliveira também morreu muito novo, aquele deputado. Realmente. E a OAB empunhou a bandeira das diretas já. Como também tem sido um exemplo de democracia durante todos esses anos em defesa do Estado Democrático de Direito, mas de uma forma contrária, contraditória, vexatória. Não existe eleição direta para a escolha do presidente da seccional federal da OAB. Como é que o senhor vê esta situação? Meus amigos, eu acho isso, como você mesmo disse, contraditório, paradoxal, estranho, absurdo e desonesto. Eu não consigo entender que nós ainda hoje, em pleno século XXI, em que o Brasil busca a realização plena da democracia, experiências entrecortadas por movimentos extremos
e a ordem, sempre dizendo-se a última fronteira, a última trincheira da cidadania, o baluarte da democracia, das liberdades, etc, etc. E nós ainda votamos uma chapa para a seccional encabeçada por um dos colegas, mas arrastando dentro do pacote 106 pessoas. 106 pessoas para as quais os eleitores não votam diretamente. Eles escolhem pela cabeça. Vota no Luiz Antônio, vota no fulano, no Beltrano, por ele, naturalmente compreendendo que o restante da chapa são pessoas afinadas, etc. Porém, eu não vejo sentido, nesse momento, como eu disse, nós estamos elegendo, é como se elegêssemos o presidente da República e dentro do pacote viesse a Câmara Federal e o Senado da República. Imagina, você elege essas pessoas sem poder escolher entre eles aqueles que, por acaso, você não concorde com o posicionamento deles. Então eu acho isso cercear a liberdade do voto, da expressão das pessoas. Okay. Acredito que a melhor forma é debatermos isso logo depois desse processo que está acontecendo, debatermos isso e escolher um modelo em que os colegas possam votar diretamente nos conselheiros. Isso o senhor está falando a nível estadual, OAB estadual. Uma eleição que não fosse neste sistema que é atualmente, do presidente e da composição de uma chapa com 105 pessoas. O senhor defende que poderia haver as candidaturas individuais. Perfeitamente. Olha, eu encontro a seguinte explicação. Primeiro, acabaríamos com essa gastança, essa concentração de poder nas discussões, nos acordos, nos pactos que são costurados até antes das eleições. Acabaríamos com essas cortesias. Enfim, se nós votássemos para cada conselheiro, se candidatassem como se candidatam os deputados, os vereadores, de forma individual, cada um lançando a sua plataforma, as suas ideias, e o eleitorado escolheria aqueles que quer como conselheiro. Então, os 43 mais votados seriam os conselheiros que iriam ocupar as vagas. É uma ideia muito interessante. Os demais, o mesmo número, sendo por aproximação, ficariam como suplentes. E poderia ser, eventualmente, escolhida ao mesmo tempo a eleição do presidente e do vice. Ou deixar-se para que o colegiado, o conselho eleito, elegesse a mesa diretora, como faz a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal. Esse é um processo, a meu ver, mais democrático, menos oneroso e dá ao eleitor a liberdade de escolher o conselho que deseja. E, além do mais, esses conselheiros, além de não terem subordinação, não terem acordado o processo com os candidatos na cabeça de chapa, teriam absoluta liberdade de contrariá-los, de defender opiniões diferentes e fazer certamente uma gestão muito mais democrática e muito mais coerente com os interesses dos advogados, até porque cada conselheiro pode, inclusive, representar setores, como nós temos os deputados. Já disse os deputados. Então, um determinado conselheiro representaria, por exemplo, os advogados empregados, da iniciativa privada, o outro defenderia os advogados criminalistas e por aí vai. Então, você teria um conselho efetivamente democrático e efetivamente representando os advogados para que tenham a oportunidade de ver debatidos os seus desejos, os seus questionamentos,
às suas necessidades. Assim, eu tenho certeza que nós daríamos um grande exemplo de democracia. Aí, uma ideia muito boa. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, aqui até por uma necessidade técnica, e já já voltaremos complementando este assunto aqui que o Dr. Afro está trazendo, uma ideia muito interessante, vinda aqui do Nordeste, do Ceará, inclusive de um candidato ao Conselho Federal pela nossa chapa. Mas deixa eu fazer justiça. Por favor. Essa ideia não é minha. Essa ideia já tem duas ou três propostas tramitando no Congresso Nacional e está demorando por lá, não sei por que razão. É um desejo de muitos colegas advogados. Agora eu vejo que é momento de nós darmos um basta a esse modelo que eu chamo antiquado, vencido, carcomido, e passemos a discutir efetivamente o debate dessas leis que estão lá no Congresso para ser votadas, até porque isso tem que alterar o nosso estatuto da OAB. Que é a lei 8.906. Perfeitamente. Ok, voltamos já. Muito obrigado.